Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. De onde você está nos ouvindo? E que horas são aí agora? Comenta aqui embaixo. E claro, aproveita para seguir o canal, porque nada mais medieval do que seguir um líder sem questionar. Hoje vamos falar sobre sexo. Mas não do jeito moderno, aberto e terapêutico. Hoje a cama é de madeira, o colchão é de palha e tem um padre espiando pela fresta da porta. Sexo e castidade na Idade Média. Prepare-se para conhecer um mundo onde o prazer era um problema, a nudez era uma heresia e, bem, onde a posição sexual também podia te mandar direto para o inferno. Literalmente. Respira fundo, fecha os olhos e vamos atravessar o portão enferrujado da moral medieval. Imagine uma aldeia europeia do século XII. Chove, sempre chove. As ruas são de lama. O cheiro é uma mistura de feno, esterco e pecado mal resolvido. Os sinos da igreja tocam, não para te acordar, mas para te lembrar que Deus está de olho. E o diabo também. Na Idade Média, o corpo era visto como uma armadilha. A carne, uma desgraça temporária. O prazer, um desvio de rota. E o sexo, mesmo dentro do casamento, era uma espécie de transação fiscal com o Vaticano. Você podia até fazer, mas só do jeito certo, e só se fosse para fazer um cristãozinho novo. Mas o que era o jeito certo? Sim, havia regras, muitas. E algumas delas vinham direto de monges que, adivinhe, nunca fizeram sexo, mas estavam absolutamente certos de que sabiam como ele deveria ser feito. A primeira e mais sagrada dessas regras era nada de prazer. Se você achou que o orgasmo era um bônus divino, parabéns, você acaba de cometer um pecado mortal. Na teologia medieval, o prazer carnal era o eco do pecado original. Você não gozava. Você escorregava rumo ao inferno. A posição autorizada? Papai e mamãe. Ou, como eles chamavam, posição missionária. Nada de criatividade. Nada de variações. Se você ousasse inverter os papéis, colocar a mulher por cima ou experimentar qualquer outra coisa, parabéns. Você acabou de convidar o demônio para participar da sua transa. Algumas doutrinas afirmavam que posições não naturais invocavam espíritos impuros. Quer experimentar de ladinho? Melhor preparar a alma para o purgatório. Mas espera, não era só casar e pronto? Calma, nobre ouvinte. Nem tudo era permitido, nem mesmo entre marido e mulher. Você só podia ter relações em certos dias. Domingos? Proibido. Dias santos? Nem pensar. Durante a quaresma? Tá louco? Fazia-se um calendário sexual autorizado. E, pasme, ele tinha mais dias de abstinência do que de liberdade. Para cada 3 dias que você podia tentar alguma coisa, havia 10 que Deus mandava você dormir de conchinha e rezar o terço. E não era só isso. Sexo durante a gravidez? Pecado. Sexo durante a menstruação? Pecado. Sexo por prazer? Pecado. Sexo anal? Crime espiritual hediondo. O demônio tinha um apartamento duplex na genitália humana. E quando você pecava? Aí você corria para o confessionário. A cena era recorrente. Um camponês de meia-idade, ajoelhado, envergonhado, confessando suas noites de deslize conjugal. A penitência? 3 meses sem sexo, 2 semanas de jejum e um rosário inteiro para cada suspiro suspeito. Sim, havia quem contasse os gemidos. O número de gemidos podia indicar o grau do pecado. A Idade Média era basicamente um TikTok de flagelação moral. Achou que só os leigos sofriam? Vamos agora para os bastidores dos mosteiros. Freiras e monges faziam votos de castidade. Na teoria, era o ápice da pureza. Na prática, um barril de tensão sexual acumulada. Relatos históricos revelam freiras grávidas, monges com amantes escondidos e abadias com passagens secretas para escapadas noturnas. Havia inclusive um tipo de confissão interna, onde monges confessavam sonhos eróticos. Sonhar com sexo era um problema. Você podia acordar com ereção e ser obrigado a dormir no chão por 1 semana como penitência. Para piorar,
Algumas ordens acreditavam que os demônios podiam invadir seus sonhos e te seduzir. Se você acordasse excitado, era culpa de Lúcifer. E aí, claro, mais jejum, mais culpa, mais drama medieval. Na continuação desse delírio moralista que foi a Idade Média, chegamos a um ponto ainda mais peculiar. A obsessão pelo controle do desejo, não só no ato em si, mas em toda e qualquer manifestação corporal que sugerisse luxúria. Mostrar os tornozelos era quase uma convocação ao apocalipse. E sim, houve pregações inflamadas dizendo que o diabo se escondia nos pés das mulheres. Não é exagero literário, é literal paranoia cristã medieval. Por isso, não era incomum encontrar sermões dedicados exclusivamente aos perigos do olhar lascivo, do andar insinuante e até do uso de perfumes. Porque, claro, uma mulher cheirosa só podia ser mensageira de Satanás. A repressão ao desejo ganhou contornos quase teatrais. Certos teólogos acreditavam que o diabo era mais ativo no corpo feminino. A lógica era que a mulher havia sido a porta de entrada do pecado original e, portanto, qualquer desejo vindo dela era uma extensão do erro de Eva. O corpo feminino, então, não era só motivo de censura. Era um campo de batalha espiritual, um cavalo de Troia lascivo. A igreja tentava controlar esse corpo com véus, hábitos, cilícios e uma avalanche de culpa. E se por acaso uma mulher fosse pega em adultério, o castigo variava entre a reclusão eterna num convento até a execução pública. Em contrapartida, o homem adúltero podia ser punido com orações e promessas de emenda. Isso quando era punido. Afinal, o homem era visto como vítima da sedução diabólica feminina. A lógica patriarcal era brutal e onipresente. A mulher era culpada até quando era vítima. Se fosse violentada, era investigada por ter provocado. Se engravidasse, o filho bastardo era sinal de impureza, da mãe, não do estuprador. Bem-vindo à justiça medieval. Dentro dos mosteiros, a repressão ganhava formas ainda mais viscerais. Muitos monges usavam instrumentos de autoflagelação para punir pensamentos impuros. Correias, chicotes, espinhos presos ao corpo. Havia inclusive relatos de monges que queimavam os próprios genitais com brasas em momentos de tentação extrema. Uma sexualidade construída sob o signo da dor, do castigo, do silêncio e da culpa. E tudo isso, ironicamente, feito em nome do amor divino. Enquanto isso, a medicina medieval tentava entender o sexo a partir de teorias bizarras, herdadas da antiguidade. Acreditava-se que o corpo feminino era uma versão inferior do corpo masculino, e que o orgasmo feminino era necessário para a concepção. Sim, a mulher precisava gozar para gerar um filho, diziam. Isso criava um paradoxo moral. O prazer feminino era ao mesmo tempo condenado e necessário. Resultado: um festival de culpa teológica e pseudociência que faria qualquer ginecologista moderno desmaiar. Já os manuais de confissão eram verdadeiros catálogos do delírio punitivo. Alguns listavam centenas de perguntas sobre atos sexuais. Era uma espécie de Kama Sutra reverso, cada pergunta mais específica e absurda que a outra. Você teve pensamentos impuros com a esposa do vizinho? Você se tocou enquanto observava uma cabra? Você sentiu prazer durante o ato? Você tentou inverter a posição com sua mulher? Você olhou para os seios dela com desejo? Confesse. Chore. Arrependa-se. E prepare-se para mais 40 dias de abstinência e pão seco. E não pense que só os camponeses eram afetados. Nobres também viviam sob esse teatro de castidade. Reis e rainhas faziam sexo com agenda marcada. E havia sempre um confessor de plantão para perguntar se eles exageraram no entusiasmo. Em alguns casos, era recomendável que o ato fosse feito no escuro total, para que o diabo não visse. Ou pior, para que os anjos não se envergonhassem. A Idade Média era uma comédia moral involuntária. Além disso, existiam tratados de comportamento para jovens noivos, orientando como agir na noite de núpcias, com recato,
olhos fechados, orações internas e, claro, nada de palavras. A fala durante o sexo era considerada vulgar, especialmente se envolvesse expressões de desejo. E se porventura uma mulher ousasse demonstrar prazer, ela poderia ser acusada de estar possuída. Literalmente. O prazer feminino era tão temido quanto a peste. Afinal, uma mulher que sentia prazer poderia querer mais, e isso era perigoso para a ordem patriarcal que sustentava o sistema eclesiástico e feudal. Então, o prazer era sufocado, enterrado sob camadas de vergonha e silêncio. A prática do celibato clerical, por sua vez, não era apenas doutrina, era vigilância. Os bispos enviavam emissários para inspecionar mosteiros e paróquias em busca de transgressões. Havia denúncias, espiões e até recompensas por delatar padres que mantinham relações sexuais. As camas dos padres eram verificadas, suas vestes examinadas em busca de manchas suspeitas. Tudo para garantir que a castidade fosse não apenas prometida, mas fiscalizada. A sexualidade medieval, portanto, foi construída como um campo minado, onde qualquer passo fora da trilha traçada pela Igreja podia significar exílio social, penitência pública ou danação eterna. E tudo isso sob a justificativa de que o corpo era templo do Espírito Santo, desde que, claro, o templo ficasse sempre trancado, escuro e silencioso. Enquanto o mundo girava lentamente sob o peso das catedrais góticas e do cheiro de incenso que impregnava até a alma, o desejo humano tentava se esgueirar por frestas e sombras. E não é exagero dizer que a Igreja medieval desenvolveu um verdadeiro fetiche pela repressão do sexo. Tudo precisava ser vigiado, classificado, castigado. Até mesmo o silêncio era suspeito se viesse depois de uma noite de lençóis mexidos. E o problema não estava apenas no ato em si, mas no pensamento, na imaginação, na possibilidade. O simples fato de desejar já era uma transgressão. Santo Agostinho, um dos principais arquitetos da moral cristã ocidental, teve um papel determinante nesse delírio coletivo. Antes de se converter, Agostinho era um jovem que mergulhava fundo nas delícias do mundo carnal. Depois da conversão, ele se tornou o apóstolo da culpa. Sua teoria sobre o pecado original era clara. O sexo descontrolado era a herança maldita que todos carregávamos desde o Éden. Por isso, o controle do corpo era visto como o controle da alma. A libido precisava ser domada como uma fera selvagem e, de preferência, mantida enjaulada para sempre. Essa visão influiu em toda a doutrina medieval. Até os casamentos eram celebrados sob a sombra dessa suspeita. O noivo era aconselhado a não olhar muito a noiva no altar, para não inflamar desejos carnais. A noite de núpcias deveria ser um ato ritual, sem paixão, sem improviso. O objetivo era a procriação, não a intimidade. E se por acaso o casal se sentisse próximo demais, era sinal de que estavam caindo na armadilha do prazer. A solução? Jejum, separação temporária, orações em línguas mortas. E mesmo fora da cama, a vigilância moral continuava. A Igreja regulava até a forma como as pessoas se sentavam, como falavam, como olhavam umas para as outras. Um olhar demorado podia ser considerado lascivo. Um riso mais alto podia ser um sinal de frivolidade. A alegria espontânea era sempre suspeita. Afinal, quem ria demais provavelmente não estava rezando o suficiente. O corpo devia ser uma prisão discreta para a alma, e tudo o que escapava disso era heresia estética. Essa histeria atingia também as artes. Pintores, escultores e músicos precisavam lidar com a censura e a autocensura. Corpos nus eram cobertos, sensualidade era transformada em sofrimento, beleza era disfarçada de martírio. Até os anjos ganharam expressões severas, e as músicas, que antes celebravam o amor e a fertilidade, passaram a entoar lamentos e súplicas. O som do desejo foi substituído pelo eco do arrependimento. E onde estava o povo nessa história toda? Tentando sobreviver.
Camponeses e camponesas, mesmo sem acesso aos textos teológicos, absorviam essa moral pela repetição incessante dos sermões. Desde pequenos, aprendiam que seu corpo era sujo, que seu toque era indecente, que sua vontade era perigosa. A masturbação era ensinada como um convite direto ao inferno. O sexo antes do casamento era um crime contra Deus e contra a comunidade. A virgindade era o maior tesouro de uma mulher e a prova de honra de sua família. Mas, como sempre, onde há repressão, há resistência. E é aí que entram os rituais populares, os sussurros noturnos, as florestas proibidas onde casais se encontravam às escondidas. A sexualidade popular persistia como uma chama teimosa sob a neve. Lendas, contos e danças preservavam símbolos de fertilidade e prazer. As festas de solstício, por exemplo, eram momentos de liberação simbólica, onde o vinho, o canto e a dança rompiam por instantes as correntes da moral dominante. Muitos desses rituais foram incorporados às festividades cristãs, numa tentativa de domesticar o que não podia ser extinto. O carnaval é o maior exemplo disso. Uma explosão de carne, cor e riso antes da longa abstinência da quaresma. Um grito antes do silêncio. Uma lembrança ancestral de que o corpo, apesar de tudo, ainda cantava. Enquanto isso, no alto das torres eclesiásticas, os teólogos continuavam criando listas. Listas de pecados, listas de punições, listas de proibições. O desejo era fatiado como um animal dissecado. E quanto mais se estudava o sexo, mais medo se criava dele. Era como tentar conter o mar com rosários. Os tribunais da Inquisição, que surgiriam com força nos séculos seguintes, levariam essa lógica ao extremo. Homens e mulheres seriam julgados por comportamentos sexuais desviantes. Prostitutas, sodomitas, hereges eróticos, todos seriam arrastados às celas frias para confessar seus corpos. A tortura era o método oficial para extrair a verdade. E a verdade, quase sempre, era moldada pelo inquisidor. Mesmo assim, o desejo não morria, apenas se escondia melhor. Nas entrelinhas dos poemas, nas pinturas disfarçadas, nos cantos das tavernas. O corpo medieval era um campo de batalha, sim, mas também era um santuário clandestino. Por baixo das roupas pesadas, por trás dos olhares cabisbaixos, o sangue ainda pulsava quente. E às vezes, em noites muito silenciosas, a luxúria escapava como um sussurro entre as pedras da catedral. Essa tensão entre corpo e alma, prazer e culpa, fez da Idade Média um tempo de profundos paradoxos. E talvez por isso ela continue nos fascinando, porque no fundo, mesmo com toda a repressão, as pessoas ainda amavam, desejavam, sonhavam e pecavam. Ah, como pecavam! Em meio à penumbra do medo e das penitências, o século XIII trouxe consigo um agravamento sistemático da repressão. Já não bastava temer o próprio desejo. Agora, ele era monitorado em todas as suas expressões simbólicas. A luxúria virou uma categoria penal, e os manuais de confissão evoluíram para interrogatórios minuciosos que mais pareciam roteiros inquisitoriais do que orientações espirituais. Os padres exigiam detalhes que hoje fariam corar roteiristas de filmes adultos. A minúcia com que se descreviam as possibilidades de queda beirava a obsessão. Era quase pornográfico, mas com um pano roxo sobre o rosto e um crucifixo apontado para o seu umbigo. Neste contexto, surgem as penitências comunitárias. O pecado não era apenas um deslize íntimo, mas uma mancha sobre o tecido da aldeia. Se alguém era descoberto em adultério, os vizinhos também eram convocados para jejuar, rezar e reprimir as próprias vontades, como se todos fossem cúmplices do ato carnal. A vergonha era socializada. A vigilância era coletiva. O corpo de um era o castigo de todos. E, lentamente, a ideia de que o prazer individual era uma ameaça à ordem espiritual coletiva se solidificava como dogma. Esse delírio puritano chegava até mesmo à forma como as crianças eram educadas. Desde cedo, aprendiam a recobrir o corpo,
a não tocar demais os colegas, a evitar o espelho, a ignorar os próprios cheiros. A masturbação era punida com castigos físicos e ameaças de danação eterna. Um jovem que se masturbasse não estava apenas cometendo um erro, estava abrindo um portal para a perdição da família inteira. O diabo não era apenas simbólico, era vizinho, era íntimo, estava escondido entre as pernas. Mas a repressão não era igual para todos. A elite eclesiástica, como sempre, gozava de privilégios, mesmo quando o assunto era abstinência. Muitos bispos e padres mantinham amantes secretas, algumas até dentro dos próprios conventos. Há relatos documentados de padres com filhos, de bispos com haréns discretos. As regras eram para os pobres. O clero alto vivia em uma bolha de impunidade que só começou a ruir quando escândalos ficaram grandes demais para serem abafados pelos sinos da catedral. Na mesma época, surgem as primeiras representações pictóricas que tentavam, discretamente, criticar essa moral sufocante. Margens de manuscritos iluminados mostravam cenas dúbias, coelhos em posições suspeitas, freiras acariciando caracóis, padres com olhares perdidos sob os véus das virgens. Era um tipo de resistência simbólica, camuflada na arte sacra, onde o desejo continuava vivo, mas disfarçado de ironia. Uma iconografia do subconsciente coletivo que resistia ao silêncio forçado. Enquanto isso, nas zonas rurais, a realidade era outra. A vida camponesa exigia corpos ativos, suados, em constante contato com a natureza. Os casamentos eram arranjados cedo, muitas vezes antes da puberdade. E o sexo, embora cercado de culpa, era inevitável. A igreja sabia disso, e por isso reforçava a necessidade de confessar tudo. Mas a confissão não era só um alívio espiritual. Era um banco de dados de controle social. Padres sabiam quem dormia com quem desejava quem suspeitava de quem. Era uma rede de vigilância íntima com aparência de sacramento. E assim, o medo crescia. Mulheres com desejos mais evidentes eram rotuladas como bruxas. Homens que não se casavam eram chamados de efeminados. Casais que demonstravam afeto em público eram advertidos. O amor precisava ser seco, discreto, protocolar. Um contrato entre duas almas suprimindo o corpo. Qualquer desvio disso era considerado ameaça à estabilidade do reino espiritual e, por extensão, do próprio feudalismo. Sim, até o sistema político se beneficiava dessa repressão. Quanto menos as pessoas sabiam sobre o próprio prazer, mais fácil era convencê-las de que o sofrimento era natural. Nesse cenário de negação absoluta do corpo, a figura da bruxa ganha força. E não por acaso. A mulher que conhecia ervas, que falava sobre fertilidade, que compreendia os ciclos menstruais, era perigosa. Representava o que a igreja não podia controlar. Uma sexualidade autônoma, um saber ancestral, um corpo não domesticado. Acusadas de invocar demônios, as bruxas eram, na verdade, mulheres que sabiam mais do que deviam sobre prazer, cura e liberdade. E por isso, ardiam nas fogueiras. A tortura era ritual, a fogueira, espetáculo, a morte pedagógica. O corpo feminino era marcado, dilacerado, exposto como aviso. E não só às mulheres, também aos homens que ousassem proteger, amar ou desejar essas mulheres perigosas. A sexualidade virou campo de guerra. E como toda guerra medieval, era lenta, suja, cheia de orações antes da decapitação. O paradoxo é que quanto mais a igreja tentava extinguir o desejo, mais ela falava sobre ele. Em sermões, livros, orações, confissões, pinturas. O sexo virou uma obsessão teológica. Cada fresta era uma ameaça, cada toque, uma traição, cada pensamento, uma queda. Mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu viver plenamente segundo essas regras. Nem santos, nem papas, nem mártires. A carne era forte demais, e a alma frágil demais para carregar tanta culpa. Estamos chegando à metade do nosso mergulho, ou melhor, do nosso claustro narrativo pelas alcovas morais da Idade Média.
Se você ainda está aqui, acordado, comenta: ainda estou aqui. Mas só se tiver certeza de que ninguém vai te excomungar por isso. Quando se pensa na Idade Média, muita gente imagina uma sucessão de batalhas sangrentas, cavaleiros de armadura e castelos cercados por fossos. Mas havia outra batalha, invisível, que se travava no silêncio das camas frias e dos confessionários abafados: a guerra contra o desejo. E essa guerra não era travada com espadas, mas com dogmas, vergonha e autocensura. O campo de batalha era o próprio corpo, a armadura, a culpa. E o inimigo, aquilo que pulsava entre as pernas. Enquanto os senhores feudais decidiam os destinos de terras e linhagens, a igreja decidia os destinos das almas. Cada movimento do corpo era regulado. Cada gesto podia ser interpretado como uma tentação. E para manter a ordem, multiplicavam-se os interditos. Não se podia dançar em certos ritmos, não se podia abraçar com força, não se podia rir alto demais. O corpo tinha que ser contido, vigiado, educado para o silêncio. Mas havia exceções, como sempre. No coração das cortes, longe dos olhos dos camponeses e das pregações públicas, floresciam as alcovas do prazer tolerado. Cortesãs, damas da nobreza e poetas trovadores reinventavam a sensualidade sob o verniz da sofisticação. A poesia trovadoresca, por exemplo, falava de amores impossíveis, paixões arrebatadoras, noites de desejo não consumado. Era um jogo de sedução intelectual, onde o prazer era sugerido, nunca explícito. Mas a sugestão já bastava para acender a imaginação. A nobreza vivia uma sexualidade simbólica, cheia de códigos, metáforas e segredos, e ao mesmo tempo praticava uma hipocrisia descarada. O que era pecado para os pobres era arte para os nobres. Os prostíbulos, por sua vez, eram oficialmente tolerados. Sim, você ouviu certo. A igreja preferia que existissem zonas de pecado controlado do que correr o risco de que os fiéis, bons, se desviassem para práticas consideradas mais graves. As prostitutas eram vistas como um mal necessário. Eram chamadas de cloacas do pecado, um lugar onde os excessos masculinos podiam ser despejados sem comprometer a ordem social. Mas essas mulheres eram desprezadas, marginalizadas e muitas vezes apedrejadas em praça pública. Eram parte do sistema, mas não tinham lugar nele. Eram essenciais, mas invisíveis. A sexualidade, mais uma vez, era permitida desde que fosse silenciosa, marginal e culpada. Havia também as práticas médicas bizarras que misturavam sexo e superstição. Um exemplo: acreditava-se que um homem com desejo excessivo podia ser curado com sangrias, literalmente abrir veias para deixar sair o fogo do sangue. Já as mulheres histéricas, um diagnóstico comum e extremamente misógino, eram tratadas com massagens pélvicas feitas por parteiras ou médicos para induzir o paroxismo, hoje sabemos, o orgasmo. Ou seja, a medicina condenava o prazer, mas o utilizava secretamente como ferramenta terapêutica. Freud ainda estava longe, mas a neurose já passeava de batina pelas vilas medievais. E quanto à homossexualidade? Ela era condenada com violência. A sodomia, termo genérico usado na época para qualquer ato sexual não reprodutivo, era considerada um dos piores pecados. Homens eram queimados, castrados, exilados. Mulheres eram silenciadas, enclausuradas, apagadas dos registros. A heteronormatividade era imposta com força bruta. Mas, apesar disso, há registros de relações homossexuais dentro de conventos e mosteiros, muitas vezes sob a desculpa da amizade espiritual. Era uma forma de amar nas entrelinhas, de viver o afeto onde o desejo era proibido. As penitências mais comuns para esses pecados contra a natureza envolviam jejuns prolongados, peregrinações forçadas e, em casos extremos, autoflagelação pública. O objetivo era purgar o desejo até que restasse apenas o vazio. Um corpo sem fogo, uma alma sem sede, uma vida sem poesia. Mas como tudo na Idade Média, havia contradições.
Em algumas regiões, especialmente nas fronteiras culturais do mundo cristão, havia mais tolerância. No sul da França, por exemplo, os cátaros tinham uma visão espiritualista que rejeitava o mundo material, mas sem cair na obsessão carnal da Igreja Romana. Já em partes do mundo islâmico medieval, havia tratados sofisticados sobre amor, erotismo e prazer, muito mais abertos do que os textos católicos da mesma época. Era como se o mundo cristão estivesse cercado de espelhos que refletiam sua própria repressão, mas com outras cores, outras músicas, outras danças. No fim das contas, a Idade Média não foi um bloco homogêneo de trevas morais. Foi um mosaico caótico de fé e medo, de carne e espírito, de castidade imposta e desejo insurgente. As regras eram claras, mas a vida era teimosa. E por mais que os monges escrevessem manuais, por mais que os padres gritassem nos púlpitos, o sexo continuava ali, no campo, nas tavernas, nos conventos, nas canções, nos suspiros. Um fantasma persistente que rondava até os altares mais sagrados. No sexto ato desta jornada medieval pelas sombras da castidade e do desejo, abrimos espaço para refletir sobre como a sexualidade era moldada não apenas pelos dogmas religiosos, mas por um emaranhado de rituais, superstições e estruturas de poder que entrelaçavam o cotidiano. O sexo não era apenas um ato biológico, era um evento espiritual, político e social. Tudo nele era carregado de significado. Cada gemido, um risco. Cada carícia, um gesto passível de julgamento. E o mais assustador, a punição vinha não apenas de padres e inquisidores, mas da própria comunidade, treinada para enxergar pecado onde havia apenas humanidade. Na cultura camponesa, impregnada por séculos de repressão, surgiram formas curiosas de lidar com o desejo. Algumas aldeias criavam pactos silenciosos, verdadeiras redes de tolerância mútua, onde casais podiam se encontrar secretamente em períodos do ano mais permissivos, como o início da primavera, associado à fertilidade. Esses momentos eram, em muitos lugares, herdados de antigas tradições pagãs, como as festas em honra a deuses da fecundidade. Mesmo sob vigilância cristã, as raízes da terra eram mais fortes. A libido da estação fazia brotar encontros furtivos, danças circulares ao redor de fogueiras e cantos que diziam mais do que os ouvidos de um padre poderiam suportar. Ainda assim, o controle era onipresente. Nas cidades maiores, havia verdadeiros códigos públicos de moralidade. As autoridades passavam com frequência nas casas para verificar se os casais dormiam separados durante as datas de abstinência. Algumas casas eram multadas se uma esposa engravidasse durante o advento, período reservado à oração. O corpo virou prova de crime. A gravidez indesejada era sinal de pecado, e as mulheres tinham de provar, muitas vezes em tribunais religiosos, que não haviam provocado seus maridos. Era o ápice do controle externo sobre a intimidade interna. E no meio desse panorama, uma figura insólita emergia: o confessor. Esse personagem sombrio, que ao mesmo tempo inspirava respeito e temor, era a interface entre o indivíduo e a instituição divina. Ele sabia mais sobre a vida dos paroquianos do que seus próprios amigos e familiares. Ele escutava tudo. Sabia quem se tocava, quem desejava, quem sonhava. O confessionário era, assim, uma espécie de rede de dados medievais, uma máquina de coletar culpas. O confessor não era só um padre, era um juiz, um espião, um programador moral. E o curioso é que, apesar da severidade da repressão, havia espaço para a literatura erótica, desde que escondida. Alguns manuscritos, especialmente nas cortes mais liberais, circulavam entre nobres curiosos. Eram textos em latim, geralmente codificados, que misturavam poesia, filosofia e descrições sensuais. Muitas vezes eram atribuídos falsamente a autores clássicos para dar um verniz de respeitabilidade. Mas no fundo, todos sabiam. Era pornografia em pergaminho. Enquanto isso, no subterrâneo da fé, místicos e hereges ousavam outras leituras da sexualidade.
Alguns grupos gnósticos acreditavam que o ato sexual podia ser uma ponte para o divino, desde que feito com consciência e pureza de intenção. Era uma visão que ressoava com antigas práticas tântricas, mas que, sob o olhar católico, era considerada heresia pura. A união carnal como experiência mística era vista como a pior forma de desvio, justamente porque ameaçava derrubar o muro entre corpo e espírito. Era um perigo maior do que o adultério. Era um prazer que se dizia santo. Em certos círculos esotéricos, inclusive, havia rituais secretos de iniciação que envolviam toques, danças e até atos simbólicos de união carnal. Eram interpretações alegóricas da união do masculino e do feminino, do sol e da lua, da alma e da matéria. Mas qualquer semelhança com experiências reais era motivo suficiente para a fogueira. A Igreja não lidava bem com metáforas quando envolviam nudez. Também se espalhavam crenças populares sobre formas de evitar a luxúria. Usar peças de ferro sob as roupas, aplicar pomadas feitas de urtiga para provocar dor e inibir a excitação, jejuar por 40 dias após uma ereção involuntária. A criatividade era imensa, e quanto mais absurda a solução, mais santo parecia o sacrifício. Era o sofrimento voluntário como prova de fé, a dor como selo de pureza. Mas nada se compara à invenção de instrumentos de castidade. Embora sua existência seja alvo de debate entre historiadores, há registros de cintos de castidade feitos de metal, trancados com chaves e usados sob ordens de senhores feudais ou pais zelosos. O objetivo era garantir que a mulher permanecesse intacta durante longas ausências masculinas. Alguns dizem que esses instrumentos foram mais simbólicos do que práticos, mas o simbolismo em si já fala muito. Um corpo que precisava ser trancado era um corpo temido. Um desejo que precisava de correntes era um desejo poderoso demais. E é aí que está a grande ironia de tudo isso. A Igreja da Idade Média construiu uma das maiores estruturas de repressão sexual da história ocidental. Mas, ao fazê-lo, revelou uma obsessão com o sexo tão intensa quanto qualquer hedonista pagão. O moralismo era uma paixão, a castidade, um fetiche, o pecado, uma desculpa para falar, pensar e escrever sobre aquilo que se fingia combater. E, no fundo, talvez ninguém tenha pensado tanto em sexo quanto os monges que dedicaram suas vidas a evitá-lo. Se você ainda está por aqui, resistindo bravamente à repressão do sono e da moral medieval, comenta: ainda tô aqui. E sim, com uma piscadinha imaginária. Se havia um lugar onde a tensão entre desejo e repressão atingia seu auge, esse lugar era o convento. As paredes de pedra, os corredores frios e os hábitos pesados não conseguiam impedir que a carne se inquietasse sob os votos de pureza. A vida monástica era construída sobre a promessa de abstinência, mas o silêncio das celas ecoava gemidos suprimidos, orações conflituosas e sonhos proibidos. Não se tratava apenas de resistir ao mundo exterior. Era uma batalha constante contra o universo interno, onde o inferno era desenhado com detalhes nas dobras da consciência. Dentro dos mosteiros, o desejo se infiltrava como umidade nas pedras. Estava nos olhares prolongados durante as refeições silenciosas, nos toques acidentais durante a ordenha das cabras, nas conversas codificadas entre freiras que trocavam carícias escondidas atrás dos vitrais. Para muitos religiosos, o voto de castidade não era uma libertação, mas uma prisão com paredes morais. E quanto mais forte a repressão, mais criativa a mente se tornava para transgredir sem romper. Há relatos históricos de conventos que viraram núcleos secretos de resistência erótica. Freiras que mantinham relações entre si, que recebiam visitantes noturnos disfarçados de entregadores de vinho, que escreviam cartas com duplo sentido camufladas em trechos de salmos. A fronteira entre santidade e luxúria era tênue, quase inexistente. A vida enclausurada não extinguia o desejo. Ela o concentrava até o ponto de combustão.
Em algumas abadias, chegou-se a registrar casos de freiras grávidas. Quando descobertas, as histórias variavam. Umas diziam ter sido visitadas por anjos, referência direta ao arquétipo da Anunciação, outras alegavam possessões demoníacas e havia ainda as que confessavam e imploravam para não serem queimadas vivas. A resposta da Igreja oscilava entre o escândalo público e o abafamento silencioso, dependendo do prestígio do mosteiro e da influência de suas protetoras nobres. A regra era clara. O escândalo não podia contaminar o altar. Nos mosteiros masculinos, o quadro era semelhante, embora cercado de um silêncio ainda mais brutal. Monges que se tocavam eram forçados a dormir sobre pedras, a jejuar por semanas, a passar noites acordados em oração contínua. Em casos reincidentes, eram expulsos, marcados ou enclausurados em celas de isolamento. A masturbação, chamada de pecado solitário, era tratada como um crime contra o Espírito Santo. Mas apesar da rigidez, há registros de irmãos que mantinham vínculos afetivos profundos, que compartilhavam mais do que orações e disciplinas. A afetividade entre homens não era proibida, desde que não se insinuasse desejo. Mas, claro, o desejo nunca pedia permissão. E enquanto isso, fora dos muros dos mosteiros, o mundo também oscilava entre devoção e tentação. A literatura popular começava a incluir personagens que zombavam dos excessos religiosos. Bufões, trovadores, figuras cômicas que apareciam em feiras para contar piadas sobre padres gulosos e freiras apaixonadas. O povo, mesmo oprimido, encontrava formas de rir da repressão. O riso era, afinal, a última trincheira da liberdade. E havia também os santuários populares, onde fiéis deixavam ex-votos em forma de órgãos genitais. Sim, estatuetas de pênis, vulvas, seios, oferecidos em oração por fertilidade, cura ou gratidão. A Igreja tentava apagar esses cultos, mas eles insistiam em brotar como ervas daninhas entre as pedras das catedrais. O povo sabia que o corpo era sagrado. Mesmo quando diziam o contrário, sabiam. E o que dizer das lendas? Histórias que corriam pelas fogueiras e pelas bocas dos andarilhos. Histórias de santos que sucumbiram ao desejo, de anjos caídos que ensinavam o amor carnal, de demônios sedutores que vinham em forma de mulher ou homem belo durante a noite. Essas narrativas, muitas vezes condenadas como apócrifas, eram o retrato da pulsação humana tentando sobreviver ao açoite da moral. A verdade é que o sexo estava por toda parte, no céu, na terra e até nas profundezas do inferno. A Inquisição sabia disso, por isso era tão obcecada em catalogar, descrever, controlar. Os interrogatórios inquisitoriais mergulhavam em detalhes sobre práticas sexuais, fantasias, pensamentos. E não era raro que os próprios inquisidores se vissem presos nas tramas do desejo que deveriam reprimir. Havia algo quase erótico na maneira como se descreviam os pecados. O texto sagrado se misturava ao pornô da denúncia. A fé e a carne se roçavam sob os hábitos. E no fim, quem perdia? Todos. O pecador, porque carregava a culpa. O santo, porque vivia em negação. O povo, porque era silenciado. A mulher, porque era punida. O homem, porque era reprimido. A alma, porque era mutilada. E o corpo, porque era esquecido, exceto quando sangrava. A Idade Média deixou marcas profundas na forma como o Ocidente entende o desejo. Ainda hoje, muitos ecos desse tempo ressoam em nossa relação com o prazer. A vergonha do corpo, a culpa do toque, o medo do julgamento. É como se o confessionário ainda estivesse em nossas cabeças e as grades do mosteiro em nossos lençóis. Se você ainda está ouvindo e essa história está te mantendo mais acordado do que um sino de catedral às 6 da manhã, comenta: ainda tô aqui. E respira, porque a fogueira ainda não apagou. A essa altura da viagem, talvez você já tenha notado que a sexualidade medieval não era só um campo de repressão. Era um verdadeiro campo minado, onde cada passo em direção ao próprio corpo podia disparar um sermão, uma denúncia ou uma maldição.
Mas ainda não falamos sobre um dos aspectos mais sórdidos dessa história: a instrumentalização do sexo como arma de controle político e psicológico. A Igreja, enquanto administrava os pecados alheios, também administrava territórios, exércitos e alianças. E nesse jogo de poder, a castidade e o desejo viravam moeda de troca. Casamentos eram arranjados para garantir paz entre feudos, e a virgindade de uma noiva era uma espécie de recibo de pureza, algo que podia elevar ou arruinar o status de uma família inteira. Provas de virgindade eram exigidas, e quando inexistentes, podiam levar a anulações humilhantes ou até à execução. O corpo feminino era um território diplomático. Havia também a prática dos matrimônios espirituais, nos quais jovens mulheres eram entregues a mosteiros como parte de alianças políticas. A promessa de castidade não era vocação, era estratégia. Muitas dessas jovens nunca haviam escolhido a vida monástica. Eram encerradas vivas em conventos, enquanto seus irmãos herdavam terras e títulos. A sexualidade era, mais uma vez, trancada junto com as mulheres. E não se engane, a pureza exigida era seletiva. Homens podiam cair e se levantar. Mulheres não. Para elas, a perda da castidade era irreversível, um carimbo espiritual que nenhuma confissão apagava completamente. Por isso, tantas jovens foram obrigadas a esconder abusos, a mentir sobre desejos, a silenciar seus corpos. O pecado não era o ato em si, mas o fato de ter sido descoberto. A medicina medieval, como já vimos, alimentava esse sistema. Mas vale aprofundar. A mulher era vista como fisiologicamente inferior, fria, úmida, instável. Sua libido era considerada insaciável, seu útero errante. Havia tratados que afirmavam que o útero podia subir até a garganta se não fosse saciado com frequência. Uma explicação bizarra para crises de ansiedade ou histeria. A mulher era vista como um problema biológico ambulante. E o sexo, mesmo dentro do casamento, era um risco constante de desordem dos humores. Já os homens eram incentivados a se controlar, mas não por amor à virtude, e sim por temor à fraqueza. Ejacular demais era visto como perda de energia vital. Há escritos que recomendavam limitar o número de relações por mês conforme a idade, o clima e a fase da lua. O corpo masculino era tratado como uma máquina agrícola, precisava de manutenção, controle e pausas estratégicas para não enfraquecer a colheita espiritual. Mas nem todos obedeciam. E quando o desejo escapava, como sempre escapava, era preciso puni-lo exemplarmente. Daí o teatro das penitências públicas. Homens e mulheres eram forçados a caminhar nus pelas ruas, cobertos de cinzas, segurando placas com seus pecados descritos em latim. Era a humilhação como purificação. O corpo pecador virava espetáculo, e quanto mais o povo assistia, mais acreditava que sua própria repressão era sinal de santidade. A essa altura, talvez você esteja se perguntando: e o amor? Ele existia? Claro, mas era tratado com suspeita. O amor romântico era uma invenção perigosa, porque podia colocar o desejo acima da autoridade divina. Casar por paixão era visto como imprudente. Amar alguém com quem não se podia casar era um convite ao martírio. As histórias de Tristão e Isolda, Abelardo e Heloísa eram lidas com lágrimas e censura. Eram alertas, não exemplos. O amor devia ser frio, casto e funcional. Qualquer calor demais era pecado disfarçado. Mas o povo nunca seguiu as regras com perfeição. Os mercados fervilhavam de olhares. As festas da colheita tinham mais mãos do que bênçãos, e os celeiros sabiam de mais segredos do que os confessionários. Mesmo com toda a vigilância, o corpo encontrava maneiras de escapar, e por isso a repressão precisava se reinventar constantemente. Cada novo desvio gerava uma nova norma. Era uma corrida infinita entre o desejo e o dogma. Nos séculos finais da Idade Média, esse sistema começou a mostrar fissuras. O surgimento das universidades trouxe debates mais complexos sobre corpo e alma.
Filósofos começaram a questionar os extremos da penitência. Alguns teólogos passaram a admitir que o prazer não era, em si, pecado, mas o uso desordenado dele. Era o começo de uma brecha, e onde há brecha, entra a luz. Aos poucos surgiam vozes dissonantes, mulheres que escreviam sobre seus próprios corpos, homens que defendiam o amor como virtude, comunidades que retomavam rituais antigos em segredo. A sexualidade medieval nunca foi totalmente silenciada. Ela sussurrava sob os véus, ria entre os cânticos, chorava entre as pedras dos confessionários. A essa altura, já não é possível negar. A sexualidade medieval era um espelho distorcido, onde os desejos humanos apareciam refletidos como monstros. Mas, como todo espelho antigo, rachado e embaçado, ainda deixava entrever verdades, incômodas, inegáveis, teimosas. E uma dessas verdades era que, por mais que se tentasse eliminar o prazer, ele voltava. Sempre voltava. Às vezes como heresia, às vezes como sonho, às vezes como escândalo público. No final da Idade Média, o cenário europeu começou a mudar. Não por vontade da Igreja, mas por colapso de suas muralhas internas. A peste negra, que devastou a Europa no século XIV, trouxe um novo tipo de consciência, a da finitude. A proximidade com a morte fez muita gente repensar suas prioridades. A carne, antes vista como prisão, passou a ser valorizada como algo precioso, porque era temporária. Se a morte podia chegar a qualquer momento, por que passar a vida inteira em jejum de si mesmo? Esse sentimento de urgência atravessou todas as camadas da sociedade. Nas artes, surgiram obras que retratavam o corpo com mais realismo, mais sensualidade, mais compaixão. Os santos não eram apenas mártires em agonia. Também tinham traços humanos, expressões de desejo contido, gestos de ternura. O erotismo começou a emergir até nas representações sagradas, mesmo que de maneira sutil. As madonas ganharam curvas, os anjos, bocas entreabertas. Na literatura, proliferaram os contos populares que misturavam humor, crítica social e insinuação sexual. Boccaccio, com seu Decameron, foi o grande exemplo dessa virada. Suas histórias, cheias de picardia e desejo, zombavam da hipocrisia clerical e celebravam a esperteza dos que burlavam as regras. Era como se, de repente, o povo dissesse em coro: "Já sabemos que vocês mentem sobre o prazer. Agora vamos rir disso." Ao mesmo tempo, movimentos de reforma surgiam dentro e fora da igreja. Alguns pregavam o retorno à simplicidade, à autenticidade. Outros queriam romper com o sistema completamente, e em meio a tudo isso, a sexualidade voltava a ser tema de debate. Não como pecado, mas como questão existencial. Afinal, como amar a Deus se não se podia amar a si mesmo? Como viver em comunhão se o toque era proibido? Como confiar numa fé que odiava o corpo que ela mesma dizia ter sido criado por Deus? Essas perguntas começaram a corroer a base do edifício moral medieval. E as respostas não vinham dos púlpitos, mas das ruas, das camas, das canções. A cultura popular, teimosa, indomável, resistia ao moralismo com ironia. Criavam-se ditados que zombavam da castidade, piadas que ridicularizavam monges tarados, danças que celebravam o corpo como festa. O povo sabia o que os teólogos negavam, que o desejo é parte da vida, não sua negação. Nas casas, surgiam novos hábitos. Alguns casais começavam a se permitir gestos de afeto fora do quarto escuro e silencioso. O beijo ganhava espaço como expressão de vínculo e não só como preâmbulo do pecado. O toque deixava de ser visto apenas como ameaça, e embora lentamente a ideia de que o prazer podia ter valor começava a se infiltrar nas frestas da moral. Claro, a repressão ainda existia, e era feroz. Mas sua força vinha mais da tradição do que da convicção. As pessoas obedeciam menos por crença e mais por medo. E onde há medo, há também cansaço. O corpo, cansado de ser açoitado, começava a sonhar. E o sonho era simples.
Viver com menos culpa, amar com menos castigo, sentir sem precisar se justificar a cada pulsação. Esse desejo por libertação não era apenas sexual, era existencial. Era o prenúncio do que viria com o renascimento, quando o ser humano voltaria a ser o centro das perguntas, e não apenas o depositário de culpas. Mas mesmo antes da grande virada cultural, já havia um movimento subterrâneo, feito de olhares, de silêncios cúmplices, de corpos que se encontravam apesar da vigilância. As mulheres, especialmente, começaram a reconquistar espaços simbólicos. Em alguns círculos místicos, elas eram vistas como mediadoras do sagrado, não por sua pureza, mas por sua potência. A menstruação, o parto, o prazer, tudo isso era reinterpretado como manifestação de uma força divina. Essas ideias não se tornaram maioria, claro, mas existiram, e sua existência já era por si só uma transgressão. E assim, aos poucos, a Idade Média ia se esfarelando. Não de uma vez, não sem dor, mas sim esfarelando. E do pó dessa moral quebrada surgiriam novos mundos, uns melhores, outros apenas diferentes. Mas todos herdeiros dessa batalha insana entre o desejo e o dogma. Na última dobra desse longo tecido histórico que costura moralidade e desejo, é necessário observar o que restou do corpo depois de séculos de repressão. A sexualidade medieval não desapareceu com o apito de fim de era. Ela deixou rastros, fragmentos, traumas e, sobretudo, estruturas. Estruturas que continuam vivas, embora com outras roupas e discursos mais palatáveis. Porque o corpo, que foi açoitado em nome da virtude, ainda hoje é vigiado. A mulher, que foi silenciada sob véus e votos, ainda precisa se justificar por sentir. O prazer, que foi acorrentado à culpa, ainda hoje precisa de permissão para existir sem castigo. A Idade Média não acabou quando os sinos da Renascença tocaram. Ela seguiu soterrada nas fundações do que chamamos de civilização ocidental. Na política, o controle da sexualidade segue como ferramenta. Nos discursos religiosos, o desejo ainda é visto como ameaça. Na educação, o corpo é ensinado com vergonha. No entretenimento, o sexo é comercializado, mas raramente humanizado. A herança medieval não está apenas nos livros, está no modo como fechamos a cortina antes de tirar a roupa. Muitas vezes, nos esquecemos de que a repressão não é apenas um ato direto. É também um silêncio, uma ausência, um buraco na narrativa. Durante séculos, o prazer foi ausente, o amor foi ausente, a espontaneidade, uma falha, o corpo, um erro em si mesmo. E todo esse vácuo foi preenchido por medo. Um medo que ainda sussurra: cuidado, desejar pode te destruir. Mas a história não é apenas o que aconteceu, é também o que insistimos em lembrar. E lembrar da Idade Média como um tempo de controle sexual extremo é essencial para entender por que ainda hoje tantos corpos são policiados. Por que ainda se discute se o prazer é digno. Por que ainda há vergonha em tocar o próprio corpo. E por que a linguagem do desejo ainda precisa ser sussurrada. A igreja medieval pode ter mudado. As catedrais podem ter virado museus. Mas o hábito de moralizar o corpo, de vigiar o prazer, de culpar a carne, esse permanece. Ele migrou dos púlpitos para os algoritmos, dos confessionários para os fóruns online, das fogueiras para os comentários de ódio. A fogueira só mudou de forma. E não se trata de atacar a fé. A fé é sagrada. Mas o uso da fé para reprimir aquilo que é natural e vital, isso sim é uma heresia contra o próprio humano. O corpo não é inimigo da alma. O prazer não é um desvio. O desejo não é um demônio mascarado. É apenas vida. Hoje, falar sobre sexualidade medieval é, ironicamente, um ato de libertação. Porque nos obriga a encarar o quanto ainda somos herdeiros de sombras antigas. O quanto ainda carregamos em nossos lençóis os ecos de orações ditas contra nossa própria natureza. O quanto ainda precisamos pedir desculpas por sentir. Mas também é uma chance. Uma chance de rir, de pensar,
de ressignificar, de entender que por trás das muralhas havia sussurros, e que esses sussurros eram resistência, amor clandestino, ternura abafada, gemidos entre o latim dos salmos. A Idade Média foi, sim, escura, mas dentro dela, brilhos insistiam, e muitos deles vinham do calor de corpos que não se deixaram apagar. Então, depois mergulhar na névoa da moralidade medieval, o que nos resta? Um retrato incômodo de um tempo onde o desejo era pecado, o corpo era armadilha e o prazer era sentença. Mas também nos resta uma consciência renovada de que a história da repressão é inevitavelmente também a história da resistência. Nada sobrevive tanto tempo sem oposição. Por mais que tentassem apagar, o desejo sempre voltava. Por mais que condenassem, o corpo sempre respondia. E por mais que gritassem contra, o prazer sempre sussurrava. Porque o prazer não é invenção de tempos modernos, é a própria linguagem da vida. A Idade Média nos obriga a confrontar a origem de nossos tabus, nos mostra que a culpa tem história, que a vergonha foi ensinada, que o silêncio foi imposto. Mas também nos lembra que toda imposição gera rachaduras, e que por essas rachaduras escapa o riso, o afeto, o toque, o sonho. Falar sobre sexo e castidade na Idade Média é mais do que revisitar o passado. É olhar com mais clareza para o presente. É reconhecer que muita coisa mudou, e muita coisa ainda precisa mudar. Porque enquanto houver culpa, onde deveria haver carinho, medo onde deveria haver entrega e censura onde deveria haver curiosidade, a fogueira segue acesa. E se você chegou até aqui, resistindo a cada parte como quem atravessa um mosteiro em chamas, comenta: eu sobrevivi à Idade Média. Porque sinceramente não foi fácil. E se esse episódio te fez rir, refletir ou desconstruir alguma coisa, compartilha com alguém. Afinal, aqui no Dormecast, até o pecado vira roteiro. E o silêncio, enfim, encontra voz.